Boa tarde, quarto ano, tudo bem? A unidade 4 de artes vai mostrar pra gente um tema muito legal, que é o teatro. Eu amo ir ao teatro, amo assistir peças de teatro, e essa é uma das coisas que eu mais tenho sentido falta nessa quarentena, não poder assistir uma boa peça de teatro. Bom, no Ideias em Construção, da página 70, ele dá uma introdução sobre o teatro, tá? Ele vai falar sobre os elementos básicos do teatro. Então, na página 70, ele vai dar uma introdução sobre os elementos básicos e a gente vai estudar cada um desses elementos ao longo da unidade 4, certo? Então, ele diz o seguinte: quando um artista pretende realizar uma apresentação teatral, ele deve pensar em diversos componentes antes da sua atuação. Para que a execução da peça ocorra da maneira planejada e atinja seu objetivo com o público, são necessários elementos básicos, sem os quais a história perde muito da sua expressividade, podendo muitas vezes não despertar as sensações e reflexões esperadas na plateia. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Quando nós estamos no teatro ou quando nós vamos preparar uma peça de teatro, existem elementos básicos que nós devemos levar em conta. Senão fica sem graça, fica sem sentido, as pessoas não entendem muito bem o que o artista está querendo passar. Por exemplo, quando vocês fazem uma pecinha de teatro com a professora Natália de espanhol, não tem muito cenário, não tem muita iluminação, mas vocês colocam uma expressão corporal, vocês colocam mais entonação de voz. Isso já é o suficiente para dar uma graça na peça ou para dar um sentido ao que as pessoas estão assistindo. É lógico que todos os elementos do teatro junto vão dar muito mais sentido e muito mais valor à peça. Só que se um elemento do teatro for bem aplicado, se apenas um for bem aplicado, já começa a valer a pena, já começa a ser positiva a peça, ok? Então, olha só, o primeiro elemento ele vai falar sobre o cenário. O que é o cenário? Objeto e planos de fundo de uma peça que ficam fixos ou se movem no palco durante a apresentação. O cenário ele pode ser, então, por exemplo, se a gente for fazer uma peça na escola, a gente pode pegar um grande papel, aqueles papéis de rolo que a gente usa em eventos na escola, e pintar um painel de guache, né? Vamos supor que a gente vai fazer uma peça de teatro sobre a Chapeuzinho Vermelho. Aí a gente faz a floresta, a gente desenha a floresta naquele papel, pinta a floresta bem bonita e deixa ela exposta no fundo da sala onde vai acontecer a apresentação. Aí vai falar sobre a casa da vovó, faz um outro painel, pinta a casa da vovó, faz o desenho da casa da vovó e aí tem que ficar alguém trocando esse cenário. Essa é uma coisa que a gente vai ver no teatro, trabalhando o teatro, que é uma coisa muito importante. As pessoas que estão por trás da peça. A gente muitas vezes acaba vendo só o ator, só quem está interpretando. Porém, quem trabalha por trás é tão importante quanto. Porque se a pessoa que cuida do cenário não colocar o cenário correto na hora que o artista está interpretando, a peça não faz sentido. E as pessoas acham sem graça, né? Pode acabar prejudicando a forma como as pessoas entendem a peça, não é verdade? Outro elemento muito importante, um elemento básico, é a iluminação. Luz utilizada no palco para dar mais emoção ou destaque ao ator e à atriz na peça. Tá aí outro trabalho muito importante que as pessoas nem dão valor quando vão ao teatro. A pessoa que fica lá em cima, na sala de máquinas, cuidando da iluminação do teatro, tá? Então, a iluminação ela é muito importante, ela ajuda no cenário, muitas vezes ela complementa o cenário. Vamos voltar lá no caso da floresta. Se eu estou falando da floresta durante o dia, coloco uma luz mais clara para as pessoas poderem entender que a Chapeuzinho está na floresta durante o dia. Mas se a história vai acontecer na floresta à noite, já coloca uma luz um pouco mais escura, mais azulada, para poder entender que é a claridade da lua que está na floresta.
isso faz a pessoa que está assistindo, né, o espectador, entrar dentro da história de uma forma muito mais completa, tá? Maquiagem. Pintura facial e às vezes corporal feita nos atores e nas atrizes. A maquiagem, gente, consegue transformar as pessoas e torná-las irreconhecíveis. A gente vai ver alguns exemplos disso no nosso livro, mais pra frente, quando a gente for falar só sobre a maquiagem, tá? Mas, por exemplo, a gente vê às vezes adulto interpretando criança, só com uma maquiagem consegue se passar, né, por um rosto mais jovem de criança ou até por um rosto mais idoso, né? Alguns jovens atores de 18, 20 anos fazem uma caracterização e uma maquiagem tão boa que parece que tem 60, 70, 80 anos, né? Depende da idade do idoso que ele quer interpretar. Mas a maquiagem, ela consegue ser tão importante quanto o figurino, porque ela dá o tom, ela dá o toque, né, em todo esse trabalho. E, como eu disse, como eu já citei, o figurino. Roupas usadas pelos atores e atrizes. O figurino e a maquiagem, eles se complementam. Se eu tenho uma roupa de senhorinha idosa, mas eu não tenho a maquiagem, não vai fazer sentido. Assim como se eu tiver o rosto de uma mulher idosa, a maquiagem de uma mulher idosa, e estiver usando uma roupa de jovem, também não vai fazer sentido nenhum. Então, o figurino ele é muito importante para complementar a mensagem que o personagem quer passar, tá certo? Bom, esses são os 4 elementos básicos do teatro e, como eu disse para vocês, nós vamos estudá-los mais a fundo mais para frente, tá bom? O que eu quero que vocês façam como tarefa de casa? Vocês vão pegar uma folha sulfite, ou melhor, façam no caderno de desenho, tá? No caderno de mapa mental. Vocês vão pegar o caderno de mapa mental e vai dividir ele em 4, tá bom? Em cada quadradinho, vocês vão escrever um elemento básico do teatro. E eu quero que vocês representem isso em forma de desenho, tá? Então, vocês vão desenhar um exemplo de cenário, um exemplo da iluminação, um exemplo de maquiagem, um exemplo de figurino. Eu dei já alguns exemplos para vocês durante o vídeo, mas vocês podem se lembrar de outros e reproduzi-los aí na lição de casa de vocês. Combinado? Então, beijos e até a próxima aula.